Bem, pessoal, tudo jóia? Queria dar início com vocês hoje a um tema muito importante, que é a questão da hidráulica, tanto a questão conceitual da hidráulica, como também a questão da montagem de um circuito hidráulico, tá? Nós estamos diante de um laboratório que tem esses recursos, tem essa disponibilidade de equipamentos e componentes, então isso é um facilitador para a gente dentro dessa dinâmica, tá ok? Então, nesse primeiro momento, queria apresentar para vocês tudo que compõe, de fato, aí a estrutura de um circuito hidráulico. Independente do tipo de equipamento, do tipo de máquina, esse circuito sempre obedece aí a participação, a consistência de um ou mais desses componentes, tá ok? Então, vou fazer aqui um direcionamento da câmera para vocês, dentro desse painel, para essa parte inferior aqui, onde eu vou usar aqui esse recurso para poder apontar para vocês algumas informações importantes. Nessa parte aqui do fundo, tá? Você vai observar essa caixa aqui retangular. Essa caixa retangular é o tanque ou reservatório. É aqui onde nós temos armazenado todo o óleo hidráulico que será utilizado dentro do circuito hidráulico, tá ok? Então esse reservatório, ele vem acompanhado por um dos verificadores dessa variável, que é o nível dele. Então você tem um verificador de nível aqui, como também um verificador de temperatura. Aqui, nesse local onde eu estou apontando aqui para vocês, ele consegue mostrar para a gente tanto o nível, a quantidade de óleo que tem aqui, como também a temperatura desse óleo, porque esse óleo sofre aquecimento durante o processo, ok? Bom, um outro componente é esse daqui, esse é o motor elétrico. Ele aqui então vai trabalhar a geração de energia. Então o que acontece aqui? Você tem uma geração de uma energia elétrica, que ela então, através do eixo, ela faz o contato com essa bomba. Então você observa aqui que nós temos as bombas hidráulicas aqui. Nesse caso aqui nós temos duas bombas hidráulicas instaladas. Essa bomba hidráulica, ela tem a função de transformar essa energia elétrica aqui, tá? Ela converte energia mecânica e também energia hidráulica, tá? Então você tem a bomba hidráulica que faz esse tipo de funcionamento. Ou seja, através dessa bomba você tem a sucção do fluido hidráulico que está dentro do reservatório e ele então é enviado para dentro do circuito para o tipo de funcionamento normal que nós teremos aí a demonstração daqui a pouco, ok? Então, essa parte inferior que eu estou mostrando para vocês também é conhecido dentro de algumas empresas como HPU, que é a unidade de potência hidráulica, onde você tem aqui todo o processo equivalente para você armazenar o óleo hidráulico e também você sugar esse óleo hidráulico e processá-lo para o sistema. O que é interessante aqui também é que o retorno desse óleo hidráulico para aqui o tanque, ele tem um filtro. Esse filtro, que é chamado filtro de retorno, ok? Estou apontando aqui para vocês, ó, ele fica aqui nessa parte de baixo, justamente no retorno desse óleo para o tanque. Ele tem a função de... Deixa eu puxar aqui a câmera um pouquinho para falar olhando para vocês agora. Ele tem a função realmente de fazer o quê? De filtrar esse óleo, de limpar esse óleo. Por quê? Porque o óleo hidráulico ele tem uma das propriedades, que é o fato dele ser autolimpante. Então ele tem essa capacidade de toda impureza que ele encontra no sistema, ele fazer esse arrasto, e aí esse arrasto ele encontra então no filtro uma função específica de deixar essas impurezas que foram encontradas ao longo do sistema, ok? Então, você tem nessa HPU, nessa unidade hidráulica, o que é o padrão para qualquer equipamento. Então, todos os equipamentos que trabalham com hidráulica, ela tem esse padrão que é desenvolvido ali. Então, vamos pensar aqui, vamos pensar numa empilhadeira, tá? A empilhadeira, ela vai ter também esse mesmo processo, tá? Vai ter ali o tanque, vai ter onde vai ser armazenado o óleo, ele vai ter a bomba, vai ter o filtro, ou seja, essa bomba ela vai ser alimentada ou por um motor elétrico ou por um motor diesel, dependendo do tipo de funcionamento, tá ok?
Então você tem exatamente esse sistema que funciona dentro desse sentido. Então essa é a parte, digamos assim, fixa do sistema. Então o circuito ele tem essa parte fixa. O que muda de um sistema para o outro é o que nós vamos conhecer agora, que vai depender dos outros componentes. Então esse óleo ele precisa ser movimentado, ele precisa ser conduzido. E a condução desse óleo ela pode ser feita através de mangueiras ou através de tubulações, tá ok? Vou mostrar algumas mangueiras para vocês. Então nós temos aqui uma mangueira que faz essa condução. Essa mangueira aqui, ela tem as informações gravadas nela, as informações que informam aqui, estou aproximando aqui para vocês observarem, ela informa aqui, por exemplo, o diâmetro, que é importante porque ele determina a área que você vai então conseguir prever aqui a questão do volume que estará então sendo absorvido ou conduzido dentro dessa mangueira. E ela tem a informação também de algumas capacidades, como por exemplo a pressão máxima que ela suporta. Então essas informações todas estão contidas, né, aqui mesmo gravadas nessa mangueira. Por exemplo, essa mangueira aqui, ó, ela tem a informação em PSI, né, que é a força que ela vai colocar, 3.250 PSI. Deixa eu aproximar aqui para vocês observarem aqui, ó. Isso, já dá para vocês observarem nesse sentido. É uma mangueira que tem os seus engates com um recurso que é muito facilitador, que é o engate rápido. O engate rápido ele facilita muito esse sistema de uso, porque você não necessita, né, de uma outra ferramenta para poder fazer esse tipo de conexão. Tá? O que eu preciso saber dessa conexão é que essa conexão ela também envolve internamente alguns elementos de máquinas que são os elementos de vedação, como por exemplo os anéis O, né, que são os O-rings, e eles trabalham aqui nessa parte interna fazendo todo tipo de vedação para que esse óleo, mesmo com a pressão e mesmo com, digamos assim, o fluido não sendo laminar, né, o fluido sendo turbulento ou semi-turbulento, ele consiga manter esse fluido dentro das mangueiras sem o vazamento nas conexões. E lembrando, isso é muito importante, dependendo do tipo de trabalho e dependendo do tipo de contrato. Algumas empresas sofrem penalidades de acordo com os vazamentos que essas conexões apresentam. Então, para a gente, né, que trabalha com esse tipo de manutenção, está aqui um item que apresenta muitas necessidades de manutenção corretiva, tá ok? Lógico, mas por que isso acontece? Geralmente acontece pelo uso inadequado e pelo manuseio inadequado. Então, o manuseio inadequado é eu não prestar atenção, por exemplo, e durante a instalação soltar uma dessas pontas, essas pontas baterem com uma frequência em outros objetos. Então, há uma necessidade de se trabalhar adequadamente esse tipo de conexão, né, com o manuseio correto. Sobre as mangueiras, eu queria trabalhar também com vocês aqui um pensamento voltado ao tipo de curvatura que essa mangueira precisa ter durante o uso dela. Essa curvatura, por exemplo, ela precisa oferecer uma segurança para o que nós chamamos golpe de Harriet, né? O que acontece com esse golpe? Durante o processo de uso do óleo, ele estanca forças dentro dessas mangueiras e isso pode provocar aqui, digamos, rupturas internas com o passar do tempo, ok? Apesar de essas mangueiras serem feitas de materiais internos entrelaçados, né, que fortalecem o seu uso, isso pode acontecer durante o uso se, por exemplo, ela trabalhar inadequadamente. Isso aqui já seria inadequadamente que eu estou mostrando para vocês, tá? Isso aqui seria, porque a força do óleo vai fazer um movimento brusco aqui, e ela não tem uma angulação para que o óleo circule adequadamente aqui. Então, eu preciso ter um ângulo
como esse daqui, que me oferece. Agora, vamos lá, é tabelado. Eu vou mostrar depois essa tabela para vocês. Essa tabela ela mostra exatamente como que nós devemos trabalhar esse tipo de ângulo aqui, tá ok? Porque durante o uso do óleo, durante o uso do circuito, voltando aqui mais uma vez falando sobre esse golpe que eu falei para vocês, a força é tão grande que essas mangueiras elas trepidam, elas sofrem muitos golpes devido à pressão interna. Então eu preciso ter uma atenção sobre o ângulo dela. Também sobre o local por onde ela será instalada. Por quê? Ela não pode ficar completamente esticada. Ok? Todas as mangueiras que ficarem completamente esticadas durante esse golpe, isso pode processar aqui uma força e pode também fazer uma ruptura aqui junto à conexão. Ok? Então uma atenção muito grande durante essas instalações. E lógico, os pontos de atrito, né? Ela não deve, por exemplo, estar encostando no chão ou tendo contato, né, ponto de atrito com outro material, principalmente um material metálico, independente se for de alta temperatura ou não, porque isso pode gerar aí um ponto de atrito e danificar a estrutura dessa mangueira. Então, preciso ter um máximo de atenção com isso, um máximo de atenção. Então, como é que eu uso esse tipo de mangueira? Bom, geralmente, elas possuem aqui um pino de segurança, onde eu seguro com a mão a base e puxo aqui a conexão. Então, quando eu chegar ali agora para fazer a instalação, eu só empurro. Para tirar, é só eu puxar, que automaticamente ela sai. Não preciso utilizar uma chave combinada, uma chave de boca, nenhuma outra chave necessária para isso, né? Nenhuma outra ferramenta necessária para isso, ok? Então, mostrei para vocês aqui um pouquinho sobre essa questão da mangueira que nós vamos utilizar. Deixa eu só fazer um outro ajuste aqui na imagem. Isso. E mostrar para vocês agora uma sequência. Por quê? Porque o óleo virá da bomba. Só que aí ela vai encontrar esse distribuidor aqui. Esse distribuidor, ele foi instalado didaticamente pela Parker para que a gente conseguisse alcançar o máximo de combinações possíveis. Tá? Então aqui o que eu tenho para poder fazer essa amostragem para vocês? Nós temos aqui, por exemplo, digamos, saídas e retornos, ok? Então, por exemplo, nesse lado de cá que você está vendo, esses 4 pinos que eu estou mostrando aqui, de frente, eles estão escritos para mim em tanque. Significa que toda mangueira que eu engatar em um dos 4, ele irá retornar o óleo para o tanque. Lembra que nós estamos falando de circuito. O óleo vai, mas o óleo volta. Ok? Então, ele faz a volta desse tanque para o circuito. E nos pinos aqui de trás, nas conexões, o óleo digamos assim, direcionado, impulsionado, pressionado para o circuito. Então, por isso, você geralmente vai encontrar aqui P de pressão ou pressão diante disso. Ok? Bom, basicamente, o que nós temos a observar aqui, que nós estaremos instalando, é justamente esse tipo de detalhe. Vamos usar o tanque, vamos usar a pressão. Então, o que eu faria aqui? Primeira coisa, o que eu quero fazer é movimentar essa peça aqui. Quem é essa peça aqui? Essa peça aqui, ele é um chamado atuador. Esse atuador, ele recebe esse nome porque ele atua uma força hidráulica que é transformada em força mecânica. Ok? Essa força, ela acontece no sentido linear, então, por conta disso, é conhecido como atuador linear. Só que muitos de vocês vão encontrar, é uma informação também muito comum na indústria, algumas pessoas chamando de pistão, chamando de êmbolo, né? É muito comum também a gente chamar, apenas compreendendo aqui, de acordo com a simbologia da ISO, o nome técnico sendo atuador linear. Tá joia? Então, diante disso, o que eu preciso saber? Através da entrada do óleo hidráulico dentro dessa câmara que existe aqui dentro dessa parte, ela vai avançar sim o êmbolo ou retornar o êmbolo. Como que funciona isso? Se o óleo entrar por essa conexão aqui, ele empurra o êmbolo para frente. E aí você gera um movimento. Por exemplo, uma caçamba de um caminhão, se o êmbolo ele avança, você levanta a caçamba de um caminhão.
uma empilhadeira, quando os êmbolos levantam, você levanta ali as pás, né? Levanta ali os garfos da empilhadeira, ok? O braço de um guindaste, enfim. O atuador, ele atua dessa maneira por conta desse avanço ou retorno desse êmbolo. Agora que é interessante, veja bem, quando eu entro com óleo aqui, essa câmara ela não está vazia. Então, do jeito que ele está aqui, por exemplo, eu estou com essa câmara cheia de óleo. Por quê? Porque já existiu uma quantidade de óleo necessária para poder voltar com o êmbolo e recuá-lo. Então, quando eu tenho a entrada do óleo nesse sentido aqui, automaticamente eu tenho a saída do óleo por outro local. Então, não significa dizer que um é entrada, o outro é saída. Mas ambos aqui atuam da mesma forma, tanto entrando o óleo, quanto trazendo o óleo, retornando o óleo nesse sentido, ok? Então, qual é o meu objetivo? Fazer com que o óleo que está no reservatório, ele caminhe pelo circuito, ele chegue até o atuador linear. Para chegar no atuador linear e fazer com que ele avance, vai ser preciso, então, que eu faça a entrada desse óleo por aqui. Tá? Mas lembrando, como a câmara já está cheia de óleo, então eu preciso fazer uma instalação de uma outra mangueira nessa outra extremidade, para quando entrar uma nova camada de óleo, a que já está existente, retorne para o tanque. Aí eu faço a instalação dela para cá, para poder retornar. Ok? Muito bem. Falando sobre atuador, agora vamos falar sobre essa válvula. Essa válvula aqui é a chamada válvula direcional, responsável por direcionar o fluxo do óleo. Esse nome direcional se dá muito por conta de uma montagem interna dela, que ela consegue, mesmo tendo esses pontos, direcionar o óleo tanto para avançar o pistão, quanto receber o óleo que está retornando desse pistão e encaminhando de volta para o reservatório. Então, ela tem essa condição de direcionar o óleo de acordo com as suas características. Existem tipos diferentes de válvulas direcionais. Isso demanda aí de nós observarmos as questões de vias e posições, algo que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, ok? Então, vamos observar. Cada pino desse, cada conexão dessa é uma via. Ou seja, eu tenho nessa válvula aqui, então, 4 vias. Essas vias, elas devem ser, então, conectadas porque elas têm responsabilidades de transmitir o óleo para um determinado local. Ou seja, significa dizer, enquanto uma via está fazendo um determinado direcionamento, a outra via está fazendo outro. Ok? Então, eu tenho essa capacidade, tenho digamos assim, essa tecnologia apresentada a essa válvula que mostra que enquanto uma via desenvolve um determinado tipo de atividade, a outra faz outra sequência. Tá ok? Agora, além dessa questão das vias, eu tenho a questão das posições. E aí eu vou observar por conta dessa alavanca aqui. Essa alavanca está no centro. Por que eu sei que ela está no centro? Se eu movimentar para o canto, eu tenho uma posição, retorno para o centro, uma segunda posição e retorno aqui para o meu lado, né, esquerdo com uma outra posição. Então, observem bem que eu tenho essas posições, né, para lá, central e para o lado de cá. Então, cada um desses movimentos aqui fazem com que um eixo interno, que é um eixo escalonado com diâmetros diferentes, eles permitam a passagem do óleo por vias que foram pré-determinadas por conta dessa movimentação das posições. Então, cada uma dessas posições aqui indica uma passagem do óleo por um determinado local específico internamente nessa válvula, que faz com que o sistema funcione de uma determinada forma. Vamos dar um exemplo para isso? Então, a gente pode usar o exemplo de um guindaste. Então, você tem um guindaste, precisa levantar a lança do guindaste. Então, nesse caso, eu puxo a alavanca, ok, para uma determinada posição, e o óleo, então, ele caminha no direcionamento para que ele avance o pistão. Só que no mesmo momento que ele está avançando o pistão, lembre-se, o óleo que já estava na câmara do atuador linear, ele retorna
então aqui para essa válvula direcional, uma outra via, e aí ele então retorna para o tanque. Então você tem esse sistema funcionando dessa forma. Talvez você já tenha visto um caminhão MUC, aquele caminhão que tem um dispositivo na carroceria, em que os motoristas fazem também ali o deslocamento de um braço mecânico. Ele é totalmente comandado hidraulicamente por conta disso. Tá? Um exemplo assim, muito clássico é o caminhão que faz o recolhimento dos lixos, né? Eles fazem um sistema também ali por conta da hidráulica, eles amassam, eles forçam, né, o lixo através dessa força hidráulica que é aplicada pelo pistão. Então você tem uma válvula, você tem um direcionamento. Essa válvula aqui nós estamos usando um acionamento por alavanca. Agora não é um único acionamento, nós veremos que existem outros acionamentos também. E, na verdade, com o avanço da tecnologia, hoje os acionamentos estão cada vez mais fáceis. A gente pode utilizar sensores, pode utilizar botoeiras, são outros sistemas por conta desses avanços, tá? Mas, nesse sistema aqui, você vai reparar o uso aqui da alavanca. Então, eu mostrei para vocês exatamente o óleo armazenado no tanque, uma bomba que é acionada por um motor elétrico. Esse motor elétrico então gira e faz com que essa bomba funcione. Então ela suga esse óleo vai passar por um distribuidor, esse distribuidor vai estar encaminhando então o óleo para a válvula direcional, que por fim encaminha para a unidade de atuação, tá bom? Beleza, então basicamente é assim que funciona. Não tem mistério, eu vou fazer aqui as conexões para vocês observarem, para vocês terem uma noção em relação a isso. Mais uma vez, o manuseio dessas mangueiras precisam ser feitos de maneira muito cuidadosa, seja ela qual for, aonde você estiver, se estiver trabalhando numa embarcação, numa plataforma, numa empresa, aonde for, o manuseio delas merece bastante cuidado. Mas eu vou trabalhar na parte de manutenção. Então você vai poder observar que muitos dos problemas de manutenção está por conta do manuseio incorreto dessas mangueiras, tá ok? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, nós temos uma saída do óleo, que é a pressão. Eu vou optar então de encaixar essas mangueiras num dos pinos da pressão. Então foi o que eu fiz aqui agora. Encaixei na pressão, ou seja, o óleo estará retornando para mim, né, vindo para mim através desse pino. Tá? Muito bem. Eu disse para vocês que cada pino desse, né, cada conexão dessa na válvula direcional equivale a uma via. A via que eu preciso procurar aqui é a via de pressão. A via que estará recebendo o óleo vindo da bomba. Bom, eu tenho aqui, né, uma válvula didática, uma válvula que tem algumas marcações. Então, por exemplo, aqui ó, na pontinha dela está escrita a letra P. Já mostrando a marcação para mim que aqui é o pino da pressão, que é onde eu farei então a conexão, tá? Então venho aqui, ok? E faço a conexão com a letra P. Bom, o que eu fiz até agora? Eu fiz a condução do óleo saindo da bomba, chegando até mesmo ao distribuidor e vindo aqui para a válvula direcional. Ponto de partida. Agora preciso dar continuidade a isso. Fazer com que esse óleo que já chegou aqui na válvula direcional, ele chegue aqui então na unidade de atuação. Então eu vou pegar uma outra mangueira aqui e vou trabalhar com o seguinte pensamento, ok? A unidade de atuação aqui, eu vou chamar a entrada aqui no caso, né, de avanço. O avanço dela de ponto A, esse avanço vai ser conectado aqui como ponto A. Então, na válvula da Parker nós já temos uma outra amostragem, a letra A, que identifica o avanço. Então, simples, eu venho aqui na válvula da Parker, conecto, né, a mangueira no avanço e levo para a unidade como também avanço. Ok, fiz a conexão, fiz a instalação. Então, o que eu fiz até agora?
O óleo então veio para a válvula direcional, e da válvula direcional, pela conexão A, pela conexão de avanço, ele foi conectado aqui. Observem que cada via tem uma função. Se eu fizer as instalações ao contrário, eu vou ter um outro tipo de situação, ou até mesmo não funcionamento, mas eu não vou ter o funcionamento como deveria ser. Estou buscando aqui uma outra mangueira para mostrar para vocês. Eu vou agora fazer o seguinte pensamento aqui, tá? Vou só fazer uma medição inicial, tá ok? O que acontece? Esse aqui é o retorno. Por que retorno? Porque ele é responsável por retornar o êmbolo. E aqui na válvula direcional eu tenho o B, que vai então ser o correspondente desse retorno. Então eu venho automaticamente aqui na válvula, né? Na unidade atuadora, faço a conexão. E agora também aqui na válvula faço a conexão. Eu vou fazer uma adaptaçãozinha, puxar aqui um pouquinho a válvula para cá, para não colocar a mangueira muito esticada, dando os cuidados que nós conversamos. E fiz a conexão, ok? Então, está conectado. Agora, o que está acontecendo? O óleo vem para a válvula direcional, vai para o atuador, sai do atuador e volta para a válvula. Agora, eu preciso trazer esse óleo da válvula para o distribuidor, ok? Porque é ele que vai direcionar para o tanque. Vou buscar aqui uma outra mangueira para fazer essa conexão. Como eu disse para vocês, né? Esses pinos aqui da frente são responsáveis por isso. Então, já fiz aqui a minha conexão com ele. E automaticamente fiz aqui a conexão Fiz aqui a minha conexão com a válvula. Então, esse é o básico. A conexão montada, ela é montada dessa forma para que vocês possam compreender. Ok? Então, nesse primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês, era justamente como que essa conexão é feita, como que os componentes eles se completam diante disso, para que você consiga observar o seu princípio de funcionamento, ok? Então, todas elas estão devidamente conectadas aqui para proporcionar, né, o bom andamento aqui do nosso circuito. Tá joia? Então, eu vou encerrar esse primeiro vídeo nesse momento aqui com vocês, fechando, né, a montagem como vocês viram, e já vou disponibilizar depois para vocês no próximo vídeo, mostrando aqui o funcionamento desse circuito, né, ele gerando a sua energia, para que vocês consigam aí entender a base desse funcionamento, tá ok? Então, encerro aqui esse primeiro vídeo e até o próximo.